Fala galera, eu sou o professor Omena, sou delegado de polícia aqui no Rio de Janeiro e professor de curso preparatório para concurso público. Nós vamos trabalhar com o Tribunal do Júri e eu vou mostrar para você que muita coisa que você achava que sabia de Tribunal do Júri, você não sabia, você não sabe. Então permaneça conosco. Vou trazer para você muito conhecimento, muita coisa importante que passa despercebido, que livros não abordam, mas que o examinador não dispensa. Então, permaneça conosco, se inscreva lá, dê o seu like, coloque seus comentários. Eu vou postar outros vídeos de penal, de processo penal, de administrativo, de constitucional, Estatuto da Polícia Civil. Então, você que tem interesse, coloque lá o seu comentário. Peça o conteúdo que te interessa para eu te ajudar aí, geralmente concurseiros, e eu vou ajudar você e você vai ver que vale a pena você ficar até o final comigo. Beleza, o Tribunal do Júri, os processos do Tribunal do Júri, eles têm duas fases. A primeira fase é chamada de sumário de culpa ou juízo de admissibilidade. E se ao final dessa primeira fase que não tem condenado nem absolvido, ao final dessa primeira fase, o juiz, se entender que tem autoria e materialidade, vai dar uma sentença chamada pronúncia. As outras hipóteses nós vamos falar no momento correto. Então só vai seguir para a segunda fase se houver autoria e materialidade e o juiz pronunciar o réu. Beleza. Aí a gente chega no 406, o texto fala assim: o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder por escrito no prazo de 10 dias. Beleza. E aí eu te pergunto, tem crime doloso contra a vida de ação penal privada? Estranho isso, né? Mas a gente vai ver. Não tem crime doloso contra a vida de ação penal privada. Mas nós vamos lá na Constituição Federal, no artigo 5º, que ele fala assim: será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada, não for iniciada no prazo legal. Beleza, vamos abrir um parêntese. A ação penal privada subsidiária da pública, ela só é cabível, ela só é admissível, ela só pode ocorrer se houver uma coisa chamada inércia. A palavra mágica é inércia do Ministério Público. Por quê? Porque no primeiro momento, quando a gente aprende assim, será admitida ação privada nos crimes de ação pública se a ação pública não foi iniciada no prazo legal. E como é que inicia a ação pública? Pelo oferecimento da denúncia e o juiz recebendo inicia a ação. E aí a gente fica preso a uma única possibilidade. E aí o que o maligno, o examinador é maligno? Ele está em casa pensando como vai derrubar você na prova. E aí como é que cai na prova? Ele conta uma história que durante o prazo para o oferecimento da denúncia, que são 5 dias se o indiciado estiver preso ou 15 dias se estiver solto, o Ministério Público, ao invés de oferecer denúncia, essa é a prova que eles colocam, requereu arquivamento, ou então, ao invés de oferecer denúncia, requereu diligência à autoridade policial. Beleza, aí ele diz na prova que em razão de não ter oferecido a denúncia no prazo legal, o ofendido ofereceu queixa substitutiva, dando início à ação privada subsidiária da pública. Está errado. A palavra mágica é inércia. Então, o Ministério Público, nesse prazo, pode oferecer denúncia, pode requerer o arquivamento ou pode requerer que o juiz encaminhe a autoridade policial para diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então, só se não houver nenhuma dessas três atitudes do Ministério Público é que poderá o ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo oferecer a queixa chamada de queixa substitutiva, dando início à ação privada subsidiária da pública. Então, voltando para o nosso assunto, só é possível ação no júri
se for queixa substitutiva, a ação privada subsidiária da pública. Caso contrário, não existe crime doloso contra a vida de ação penal privada. Beleza, vamos para as testemunhas, que tem uma coisa interessante. Tudo que tem número cai na prova, não ignore isso. E aí o que temos de diferente? Na primeira fase, que é o sumário de culpa ou juízo de admissibilidade, são 8 testemunhas de acusação, 8 testemunhas de defesa. Se o réu for pronunciado e for a júri popular, lá na segunda fase são apenas 5. Então veja bem, o examinador que é maligno, ele vai inverter essa ordem. Ele vai colocar na sua prova que são 5 na primeira fase e 8 na segunda fase, o que está errado. Então salve essa informação com prioridade. E aí no 411 fala assim, na audiência de instrução e julgamento, né? Quem vai falar primeiro qual é a ordem a ser seguida das pessoas que vão prestar depoimento? Primeiro, o ofendido, se estiver vivo, né? Se possível. Por que se possível? Porque ele pode estar morto ou ele pode estar hospitalizado, lembrando que nós estamos estudando crimes dolosos contra a vida. Beleza, depois, as testemunhas. Primeiro da acusação, depois da defesa. Porque no direito moderno, no processo moderno, seguindo aí o garantismo penal, onde se defende a melhor forma de proporcionar a mais ampla defesa do acusado, primeiro fala a acusação, depois fala a defesa, nessa ordem está escrito no texto. Então, para que o réu se defenda da melhor forma possível. E aí, esclarecimento dos peritos. Nem sempre os peritos são arrolados, são intimados, são intimados para comparecer em juízo para esclarecer. Às vezes o laudo está satisfatório, ninguém menciona, ninguém arrola o perito não precisa ir. Se for, ouve o perito. A acariação, se houver necessidade, o que vem a ser a acariação? Todas as pessoas que estão envolvidas no processo, seja como testemunha, seja como acusado, seja como vítima, seja o perito, qualquer pessoa que consta dos autos do processo, pode ser submetida à acariação com outra pessoa. Mas lembrando o seguinte, a acariação, ela só vai ocorrer naquelas situações em que haja uma desproporção ou uma contradição muito grande. Por exemplo, uma testemunha fala em juízo que estava com o réu lá em Campos. A outra fala assim, não, nós estávamos no centro do Rio de Janeiro, naquele horário. Bom, alguém está faltando com a verdade. Por quê? Porque Campos para o Rio de Janeiro são 5, 6 horas. Não tem como ele estar lá e estar aqui. Então, não tem como conciliar esses depoimentos. Então, alguém está faltando com a verdade, o juiz vai fazer a acariação. Reconhecimento de pessoa ou de coisa. E, por último, o interrogatório. O réu é o último a falar. Por quê? Porque no processo moderno, o interrogatório é um meio de defesa, não é de acusação. Por isso a Constituição fala, ele tem direito de ficar calado, ele pode, especialmente no júri, que nem é ampla defesa, é plenitude da defesa, é mais do que ampla defesa. Ele pode mentir, ele pode ficar calado, ele pode contar meias verdades, ele pode fazer qualquer coisa para se defender, desde que, óbvio, não seja crime. Então, ele fala aquilo que interessa e o que ele quiser falar. 411.4. Alegações. As alegações serão orais, concedendo a palavra primeiro a acusação, depois a defesa. Falamos agora há pouco. Qual é o prazo? E isso é importante. Tudo que tem número cai na prova. 20 minutos. Pode ser prorrogável por mais 10. Primeiro fala a acusação, depois a defesa, é sempre nessa ordem. E se houver mais de um acusado?
o tempo de cada um será individual. Ou seja, se eu tiver 5 acusados, cada um vai falar 20 minutos. E pode prorrogar por 10 minutos para cada um. Então, o tempo é individual de cada um. Assistente do Ministério Público. Qual é o prazo para falar? 10 minutos. Lembrando o seguinte, só existe assistente, e aí não é só no júri não. Em qualquer processo penal, assistente do Ministério Público. Não existe assistente do querelante na ação penal privada, não existe assistente da defesa. Então, veja bem, o assistente do Ministério Público, após a manifestação do Ministério Público, poderá ser concedido a ele 10 minutos. Se o Ministério Público tem alguém auxiliando a acusar e esse alguém ganhou mais 10 minutos, como a defesa não tem assistente de defesa, os 10 minutos do assistente tem que ser repassado também para a defesa, para que haja paridade de armas, para que haja igualdade processual, né? E aí a doutrina chama isso de par condício, ou seja, condição das partes, igualdade das partes. Então, tudo que for acrescentado para a acusação tem que ser transferido também para a defesa. E aí o parágrafo 7º diz assim, nenhum ato será adiado, exceto quando indispensável, né, a prova faltante, podendo o juiz determinar a condução coercitiva. Condução coercitiva está lá no 260. Mas olha só, o STF julgou lá na DPF 444, dizendo o seguinte, o investigado no inquérito policial, o réu acusado no processo, não pode ser conduzido coercitivamente. Entendeu o STF na ocasião que o interrogatório, como é meio de defesa, ele pode ficar calado ou ele pode até optar em não participar. Por isso, ele não pode ser obrigado a ser conduzido coercitivamente. Mas olha só, o juiz só não pode conduzir o réu. A vítima pode? Pode. A testemunha pode? Pode. O perito pode? Pode. Todo mundo pode, menos o acusado. Chega a ser engraçado isso. Chega a ser esdrúxulo até. Mas é verdade, ou seja, o juiz não pode obrigar, conduzir coercitivamente o réu, mas pode conduzir coercitivamente a vítima. É assim que está no nosso ordenamento jurídico e é por isso que cai na prova, porque se você não estiver atento, você vai achar isso um absurdo. Eu também acho, mas é assim que funciona com amparo nas regras constitucionais. E aí, ao final da primeira fase, pode acontecer 5 coisas, né? 3 estão na lei e 2 a gente tem doutrina falando sobre isso. Então, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, desclassificação e despronúncia. Calma, não fica desesperado, eu vou te explicar cada um. Beleza, o que nós temos de importante na pronúncia? Convencido da materialidade do indício de autoria, o juiz vai pronunciar o réu, ou seja, vai dar uma sentença dizendo encaminho o processo e o réu a julgamento pelo tribunal do júri. Então, só tem uma possibilidade do acusado sentar no banco do réu lá no julgamento do júri. É que haja uma sentença de pronúncia. E aí a sentença de pronúncia encerra o juízo de admissibilidade ou sumário de culpa, ou seja, o juiz entende que tem autoria e materialidade suficiente para que ele seja submetido ao juiz natural. Quem é o juiz natural? São os 7 jurados que compõem o conselho de sentença. Beleza, aí cai na tua prova, especialmente uma prova de delegado, uma prova de defensoria, do Ministério Público, da magistratura, ou até mesmo pode cair na prova do agente? Pode. Cada vez as provas são mais difíceis, são mais complexas, então não espere na sua prova o beabá, que você vai se decepcionar. Então vamos comigo.
Natureza jurídica da sentença de pronúncia. Decisão interlocutória mista não terminativa. Não fica apavorado. Vamos ver cada coisa para a gente entender. Por que interlocutória? Porque ela é intermediária. O processo não tem duas fases? Ela está no meio do caminho. Então ela é interlocutória. Porque ela não põe fim ao processo. Não condena nem absolve. É mista por quê? Porque como o processo tem duas fases, ela é uma das fases daquele processo que é misto. E não é terminativa por quê? Porque não põe fim ao processo, muito pelo contrário. A sentença de pronúncia remete o acusado a julgamento pelos jurados, pelo tribunal do júri, pelo conselho de sentença. Então ali só vai dar prosseguimento. Beleza, tem jurisprudência do STJ, tem jurisprudência do STF, então vamos comigo aqui, não ignore essa informação. A Constituição fala que as decisões judiciais têm que ser motivadas, têm que ser fundamentadas, têm que justificar. Beleza. Só que a sentença de pronúncia, ela tem que se limitar a mencionar que diante do conjunto probatório, diante das provas produzidas na instrução, concluiu o juízo que tem autoria e materialidade. E ponto. Submeto, pronuncio o réu, submeto ao júri. Por quê? O STF tem lá nos seus julgados dizendo que não pode haver excesso de eloquência. Ou seja, imagina se o juiz na sentença de pronúncia coloca que o acusado, de forma covarde, atacou a vítima pelas costas. Essa decisão vai estar nos autos e vai na mão do jurado. Aí o jurado lê isso e fala assim, poxa, esse cara é culpado. Se o próprio juiz está dizendo que ele agiu de forma covarde, que atacou pelas costas, e essa sentença com excesso de eloquência, ou seja, com excesso de palavras que são desnecessárias, elas não podem constar na pronúncia. Por isso, a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Ou seja, o juiz não pode induzir aos jurados a raciocinar com o que ele entendeu. Ele pode até achar que foi covarde, mas na sua consciência, ele não pode escrever isso na sentença para não influenciar a decisão dos jurados. Beleza, falamos pronuncia e impronuncia. A impronúncia ocorre quando, ao final daquela instrução criminal, o juiz não se convence ou que o réu é autor ou não se convence da materialidade do crime. E aí o que ele faz? Ele impronuncia. A impronúncia é uma espécie de, entre aspas, arquivamento. Vamos traçar um paralelo. A gente não fala o inquérito pode ser arquivado? Pode ser arquivado. Beleza. Mas a decisão de arquivamento do inquérito extingue completamente, liberta o investigado daquele crime? Não. Faz coisa julgada material, formal, isso aí a gente vai falar em outra aula. Essa a gente se limita a isso aqui. Vamos fazer um paralelo. O inquérito, como regra, arquivado. O Código de Processo Penal fala o quê? Surgindo novas provas, a autoridade policial poderá investigar de novo. A impronúncia é muito parecida com o arquivamento do inquérito. Por isso eu botei entre aspas. Gente, tá entre aspas, pelo amor de Deus. Não vai falar, aprendi com o professor Mena que impronúncia é sinônimo de arquivamento. Não estou falando isso. Eu botei entre aspas para você compreender. Que a nossa proposta é, eu não vou decorar, ou vou decorar o mínimo possível. Então, como é uma espécie de arquivamento, entre aspas, havendo novas provas, poderá haver nova denúncia e ele pode ser submetido a júri popular. Ele pode ser até condenado no futuro. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês que a impronúncia é uma espécie de arquivamento semelhante ao arquivamento do inquérito. Eu botei aqui denúncia ou queixa, está lá no texto. A queixa só se for substitutiva na ação privada subsidiária da pública. E aí, de novo, natureza jurídica. Tem autores, tem examinadores que adoram isso. Natureza jurídica. E isso é um caos para o candidato.
Qual é a natureza jurídica da sentença de impronúncia? É interlocutória, mista, terminativa. Por que terminativa? Porque o processo não vai andar mais. Eu não falei que é uma espécie de arquivamento? Ele vai ficar, aspas, arquivado. Não prossegue para lugar nenhum. Até que, e se acontecer, de surgirem provas novas. Aí vai ter um oferecimento de denúncia novamente, e aí ele volta e é encaminhado à júri popular. Então, é interlocutória porque não aprecia o mérito. É mista porque põe fim a uma fase, porque o júri são duas fases. E é terminativa porque o processo morre ali. Não é definitivo, é terminativo. Por que não é definitivo? Porque se houver prova nova, ele pode voltar a ser processado, ele pode ir a júri e até condenado. Beleza, e aí vem a questão. A impronúncia faz coisa julgada? E aí a gente tem, dentro desse termo coisa julgada, a gente tem duas espécies de coisa julgada. E aí eu fico, fica comigo, não me abandona não. Você vai ver que você vai aprender coisas que passaram despercebidas. Coisa julgada, ela pode ser material e ela pode ser só formal. Vou abrir um parêntese aqui, vou falar de coisa julgada material e formal do direito administrativo, por quê? Porque é mais fácil cair lá, se bem que a impronúncia pode cair aqui. Mas eu vou abrir um parêntese para a gente, para ficar mais fácil o nosso raciocínio. E a nossa proposta é você entender o que você está estudando e não decorar, porque decorando você esquece. Vamos para o processo administrativo? Lá no processo administrativo, especialmente do servidor, que gera um ato punitivo, e aí um ato de demissão do servidor. Beleza. Recorreu administrativamente, o processo administrativo não cabe mais recurso, transitou em julgado, fez coisa julgada. Beleza. E aí vamos para o direito administrativo para a gente chegar aqui e entender mais facilmente. E aí a gente aprende assim, sem decorar. O processo administrativo só faz coisa julgada formal, não faz coisa julgada material. Beleza, durante muitos anos eu tive dificuldade de entender isso. E confesso a vocês, não achei isso em lugar nenhum. E como é que você aprendeu isso, Omena? Ficando reprovado um montão de vezes. Até que eu consegui desenvolver um raciocínio, que é o que você vai fazer comigo e você não vai errar e não vai esquecer mais. Beleza. Por que coisa julgada formal? Formal de formalidade. Quem estabelece as formalidades do processo administrativo? É a lei. Beleza. No processo administrativo, você tem os recursos previstos em lei. Esgotados os recursos previstos em lei, não tem mais o que recorrer, não tem mais previsão legal, fez coisa julgada, transitou em julgado administrativamente. Formalmente, porque as formalidades foram esgotadas. E por que o processo administrativo não faz coisa julgada material? Porque aquela matéria, material de matéria, aquela matéria, aquele assunto, aquele tema, pode ser levado ao judiciário e o juiz anular aquela decisão. E aí eu te reporto ao artigo 41 da Constituição Federal. Invalidada por decisão judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. O demitido no processo administrativo que recorreu de todas as formas e não conseguiu administrativamente, ele pode anular e ser reintegrado. Então, no processo administrativo, o processo faz coisa julgada? Faz só formal. Esgotou a formalidade. Não faz coisa julgada material, porque aquela matéria pode ser levada ao controle do judiciário e o judiciário alterar aquela sentença, aquela decisão administrativa. Beleza, vamos voltar para cá. Agora a gente já tem uma noção do que é formal e o que é material. Por que a impronúncia não faz coisa julgada material? Porque a coisa julgada material é o sentido verdadeiro do trânsito em julgado. Porque o trânsito em julgado, a gente aprende que a sentença de trânsito em julgado é aquela definitiva, é aquela imutável. Tudo bem, temos exceções, mas vamos deixar isso para outra aula.
como regra, é definitiva. Então, a coisa julgada material é aquela coisa julgada de verdade, aquela coisa que, em tese, ou 99,9999 das vezes, vai se tornar definitiva. Por que não faz coisa julgada material? Por quê? Porque, surgindo novas provas, poderá haver denúncia e ele até ser condenado. Então, é uma mera formalidade. Impronunciou, segue a formalidade do Código de Processo Penal. Beleza. Morreu, se libertou do problema? Nananina não. Surgindo prova nova, nova denúncia, senta no tribunal do júri, pode ser até condenado. Então, não faz coisa julgada material. Enquanto não extinguir a punibilidade, pode haver nova denúncia se houver prova nova. Beleza. E se houver crime doloso contra a vida, conexo com competência de juiz comum, juiz singular. Porque, por exemplo, é possível que, para matar alguém, o sujeito tenha ferido outra pessoa. Por exemplo, ele pegou uma arma para disparar contra a vítima, alguém tentou intervir, segurar a arma ou coisa, ele foi e agrediu, deu uma coronhada, deu um soco, empurrou, bateu a cabeça. Ou seja, ele não tinha dolo de matar aquela pessoa, ele tinha dolo de causar lesão para que ele pudesse finalizar o seu ato executório de homicídio. Então nós temos aí, por exemplo, dois crimes, um homicídio tentado ou consumado e uma lesão corporal. A lesão corporal não é júri, mas como regra, o tribunal do júri atrai a competência. Então os crimes que são conexos, que há conexão ou continência, que a gente tem um outro assunto, outra aula para falar, vai tudo para o júri. Tá certo? Então, só que aqui nós estamos na impronúncia. Vai tudo para o júri. E se o crime doloso contra a vida for impronunciado, o que faz o juiz da primeira fase? Encaminha o processo para o juiz natural, para o juiz do crime comum, para que aquele juiz, que é o juiz natural, possa dar continuidade naquele processo. Então, havendo impronúncia do crime doloso contra a vida, que é o que trouxe para cá, né, o juiz vai fazer a remessa ao juiz natural, ao juiz que vai processar e julgar aquele crime que não é doloso contra a vida. Beleza, vamos para a terceira hipótese. Falamos pronúncia, falamos impronúncia, vamos agora para a absolvição sumária. Está lá no 415. O juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando? Absolverá é a absolvição sumária. Beleza. 1. Não houve o fato. Por exemplo, vou imaginar que alguém esteja sendo acusado de homicídio e ocultação de cadáver. E, de repente, o cadáver aparece vivo. Ou seja, não houve homicídio e menos ainda ocultação de cadáver. A vítima, a suposta vítima, estaria viajando pelo mundo e acharam que tinha sido morta e ocultado seu corpo. Não houve fato. Então, ele vai ser absolvição sumária. 2. Provado não ser ele o autor ou partícipe do fato. Então, uma situação hipotética. Vamos imaginar que ele esteja sendo acusado de ser ele o executor do crime. Porque, veja bem, ele pode estar nos Estados Unidos, ser o mandante. Então, o fato dele não estar no local do crime não tira ele da responsabilidade penal por si só. Mas vamos imaginar uma situação. Ele está sendo acusado de ele mesmo ter executado a vítima, tendo desferido vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Beleza. Aí ele prova que estava naquele dia, naquele horário, lá nos Estados Unidos. Então ele não tem como ter executado ninguém se ele estava longe demais do Brasil. Então ele vai ser absolvido sumariamente. 3. O fato não for crime. Por exemplo,
ele pode estar sendo acusado e aí vem uma perícia complementar e demonstra que a vítima morreu de alguma coisa natural. Ou, por exemplo, ele pode estar sendo acusado de homicídio e quando a vítima morreu de asfixia, por exemplo, vomitou e broncoaspirou o vômito. E aí morreu de asfixia, mas não foi o crime doloso contra a vida, é fato atípico, não tem crime. É uma morte natural, uma morte que é um acidente, mas não é tido como uma morte criminosa. E aí demonstrada a isenção de pena ou exclusão do crime. Isenção de pena, por exemplo, ele pode ser doente mental. Ele é doente mental, não tem nenhuma capacidade de entender ou se determinar. Artigo 26, é inimputável, vai ser absolvido sumariamente. Ou pode ter a excludente da ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, etc, etc. Beleza. Importante a gente ter isso em mente. A absolvição sumária tem que haver certeza. Ou seja, de forma inequívoca. Por quê? Se não for uma coisa muito coerente, muito transparente, o juiz vai pronunciar e vai deixar que o juiz natural, que é o tribunal do júri, possa decidir a sorte do acusado. Então vamos dar um exemplo. Legítima defesa. Beleza, aí eu tenho uma câmera aqui na minha casa. Ótimo. Aí a câmera está gravando, entra um sujeito com a arma de fogo. Aí calma. Tá tranquilo. O cara dá mole, eu dou um bote na arma dele. Aí a gente entra em luta corporal e daqui a pouco, pá, a arma dispara. Tá lá, o vídeo tá gravando. Aí o cara cai, morreu. Precisa falar alguma coisa? Tá lá, tô vendo, o promotor tá vendo, o juiz tá vendo. Eu não matei ninguém. Eu fui vítima, eu me atraquei para me defender e na disputa pela arma, a arma disparou e ele morreu com a própria arma. Legítima defesa transparente. Para que o juiz vai me submeter a júri popular se não tem nenhuma dúvida? Agora vamos dar um exemplo, uma coisa que foi polêmico pra caramba e vocês vão se lembrar. O caso lá do cunhado da apresentadora Ana Hickman. O que aconteceu? Ela se hospedou no hotel, que ela ia fazer um trabalho. A cunhada e o cunhado se hospedaram lá também, o irmão e a cunhada. E aí, em um determinado momento, um maluco lá, um cara, um problema naturalmente, se hospedou no mesmo corredor para matar a Ana Hickman. E aí, num determinado momento, ele vai até ela, efetua um disparo. Errou, a Ana Hickman acertou a cunhada. Nesse inteirinho, todo mundo correu e o cunhado se atracou com o agressor. Só que dali para lá, ninguém viu mais nada. E parece que o sujeito recebeu 3 tiros. Ah, mas ele defendeu a Ana Hickman. Sim, mas não tem prova cabal de que ele não tomou a arma do cara e executou o cara. Não tem câmera, não tem testemunho, não tem nada. Eu não sei como terminou isso, mas o certo é pronúncia. Ah, mas é um absurdo. Não, eu estou falando juridicamente. Por quê? Só quem sabe a verdade é ele. O cara morreu. Ninguém viu. Ele pode ter tomado a arma e dado 3 tiros no cara de execução? Pode. Pode ter sido na disputa da arma? Pode. Pode tudo. Como a absolvição sumária demanda juízo de certeza, veja bem, gente, estou dando só um exemplo, eu não tenho nada contra, não estou criticando, não sei o processo profundamente, eu estou narrando um exemplo que é conhecido e que a gente sabe só disso. Tá certo? Então, toma a análise jurídica. Juridicamente, eu falo para vocês, não tem juízo de certeza, porque só quem sabe a verdade é o cunhado da Ana Hickman. Mais ninguém, porque o cara morreu. Então, juridicamente, o que tinha que ser feito com ele? Pronúncia. E a júri popular. E deixar o juiz natural resolver a sorte dele. Beleza. Agora, olha só. Isso aqui gera maior dificuldade para o estudante. Então, você que acha que sabe, talvez você nem tenha compreendido bem, ou se compreendeu, vai ficar melhor ainda.
Não se aplica o inciso 4, que é o caso do inimputável, exceto quando for a única tese de defesa. Espera aí, o maluquinho que matou não se aplica a absolvição sumária, só se for a única tese de defesa? Vamos entender. Olha só, o que acontece? Vamos entender aqui. A absolvição do inimputável é aquele sujeito que praticou um fato típico, um fato antijurídico. Tem conduta, tem resultado, tem nexo de causalidade. Não houve nenhuma excludente da ilicitude, vamos falar aqui genericamente, esquece a segunda tese. E aí quando o juiz vai fazer o juízo de culpabilidade, ele é inimputável, ele é maluco de pedra. E aí ele vai ser absolvido. Só que essa absolvição por inimputabilidade é chamada pela doutrina de absolvição imprópria. Por que imprópria? Porque na absolvição própria, abre a porta, vai embora, meu filho. Você foi absolvido, você está livre, liberdade plena. E na absolvição imprópria, é aquele sujeito que, vamos dar um exemplo assim, o cara é maluco de pedra, não tem noção de nada. Aí ele matou, estuprou, esquartejou e comeu as vísceras da vítima. Mas ele é maluco, vai ser absolvido. Esse cara oferece periculosidade? Lógico. Esse cara pode ir para a rua? Claro que não. Aí ele vai ser absolvido, absolvição imprópria. Por que imprópria? Porque ao invés dele receber a liberdade, o juiz vai colocar ele numa medida de segurança de internação. E aí ele vai ficar privado de liberdade. Veja bem, não é condenado, ele é absolvido. Mas vai embora para casa? Não. Então ele não se deu bem, ele está preso, entre aspas, está privado da sua liberdade, está internado, não pode ir para casa, não restabelece a liberdade plena. Beleza, então vamos lá. Se a única tese de defesa, agora vamos entender aqui o contexto. Se a única tese de defesa for que ele é maluquinho, para que vai mandar ele para júri? Se já tem um laudo dizendo que ele não tem nenhuma capacidade de entender ou se determinar, absolvição sumária, ponto. Mas se ele tiver outra tese de defesa, aí agora a gente raciocina juridicamente. Pelo garantismo penal, pelo raciocínio de que é sempre o melhor para o réu, não será melhor para ele ir para o júri e disputar, por exemplo, uma legítima defesa, que se ele for absolvido pela legítima defesa, não tem medida de segurança não, ele vai para casa. Então é isso que está aqui. Se eu só tenho uma tese de defesa do maluquinho que é maluquinho, e está lá no laudo que ele é maluquinho, a absolvição sumária, é incontestável. Mas se o maluquinho, porque veja bem, vamos entender, o maluquinho, embora possa ser maluquinho, mas ele tem instinto de defesa, instinto de sobrevivência, é normal do ser humano. E aí vamos imaginar que alguém foi atacar o maluquinho se defendeu e naquela disputa matou o sujeito. Ele tem duas teses de defesa, ele é maluquinho, mas ele na verdade, ele agiu em legítima defesa. Então havendo duas teses, ou seja, mais de uma tese, a tese do maluquinho mais alguma outra tese de defesa, é melhor para o maluquinho que ele vá a júri. Porque a tese do maluquinho já está garantida. Vai ser apresentado aos jurados. Olha, ele tem problema mental, ele é inimputável, está aqui o laudo, ele não tem capacidade de entender, ele não agiu com dolo nem com culpa, ele agiu uma pessoa que não tem nenhum discernimento. Mas aí o advogado fala, mas senhores jurados, independente dele ser uma pessoa que não tem nenhuma capacidade de entender, ele tem instinto de sobrevivência. E no seu instinto de sobrevivência, ele sofreu uma injusta agressão e pelo instinto de sobrevivência ele se defendeu. E na disputa pela arma, pela faca, por alguma coisa, acabou que o agressor morreu. Então ele não é culpado, ele é inocente, mas não é inocente porque ele é doente mental, ele é inocente porque ele se defendeu de uma injusta agressão. Então, senhores jurados, ele tem que ser absolvido pela legítima defesa, e não porque ele tem problema mental, porque não foi isso que levou ele a essa conduta, o que levou ele à conduta foi ele se defender de uma injusta agressão. E aí ele vai sair pela porta da frente, ele vai para casa. Então entenderam agora o porquê que fala aqui, ó, não se aplica a absolvição sumária no maluquinho, exceto se for única tese de defesa. Então agora, ó, entendemos o porquê
Vamos passar adiante. Desclassificação. Falamos pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, desclassificação. Quando o juiz chegar ao final da primeira fase, entender que não é crime doloso contra a vida, o que ele faz? Encaminha para o juiz natural, que seja o competente. E aí eu dou um exemplo aqui, é muito comum, existe uma fronteira ali muito tênue entre o homicídio e o roubo e o latrocínio. Por quê? A morte, no contexto do roubo, em tese, é latrocínio. Mas pode o sujeito ter um desígnio autônomo e resolver matar a vítima, independente do contexto. Por exemplo, ele já subtraiu o que tinha que subtrair, já neutralizou as vítimas, já está todo mundo lá inerte, ou preso, ou amarrado, ou seja, incapaz de oferecer qualquer resistência contra ele. Aí ele fala, você quer saber do negócio? Gostei desse cara aí não. Vai lá e executa o cara. Isso não é latrocínio, aí é concurso de crimes, porque aí é desígnio autônomo. Beleza, vai a júri. Mas se o juiz entender que aquela morte não foi desígnio autônomo e foi o contexto do roubo, o juiz vai desclassificar de homicídio e roubo para o latrocínio, que é roubo qualificado pelo resultado morte. O latrocínio, pela súmula 603 do STF, a competência é do juiz singular, é da vara criminal, não é do tribunal do júri. E aí, cuidado com o maligno. O maligno é o examinador. Ele fica em casa pensando como ele vai te derrubar na tua prova. Beleza, a desclassificação pode ocorrer em dois momentos diferentes. Na primeira fase, acabamos de falar. O juiz chegou ao final da primeira fase. Olha, não é crime doloso contra a vida. Por exemplo, isso aqui é latrocínio. Essa morte foi no contexto do roubo. Juiz criminal, vara criminal, juiz singular. Só que, às vezes, quem desclassifica são os jurados na segunda fase. Quando a desclassificação é feita pelos jurados, quem decide é o juiz presidente do tribunal do júri. Tá certo? Então, na primeira fase, a desclassificação, o juiz pega o processo e manda para o juiz competente. Quando são jurados que desclassificam, o juiz presidente é que passa a ser o competente para julgar aquele processo. Porque vamos imaginar, acabamos de falar aí o roubo com a morte. Foi lá para o latrocínio, foi lá para o roubo com concurso de crimes com homicídio. E se os jurados entenderem que não, que foi latrocínio? Latrocínio não é competência do júri, eles não podem julgar isso. E aí desclassificou. Os jurados do Conselho de Sentença desclassificaram o crime doloso contra a vida. Não vai para o juiz da vara criminal, vai para o juiz presidente. Beleza? Vamos lá. Então, botei aqui, ó, desclassificação pelos jurados, caberá ao juiz presidente. Beleza. E a despronúncia? Falamos pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, desclassificação. O que vem a ser despronúncia, eu botei entre aspas porque é um termo doutrinário. Acontecem duas hipóteses. Quando se recorre de uma sentença de pronúncia, o recurso da sentença de pronúncia é um recurso em sentido estrito. O juiz, sabedor de que impugnaram a sua decisão, a sua sentença, ele pode observar os argumentos apresentados pela defesa e falar assim, realmente, eu acho que eu me equivoquei. Não, vou impronunciar o réu. E aí, quando ele muda da pronúncia para a impronúncia, esse movimento, essa mudança, essa retratação do juiz é chamado pela doutrina de despronúncia. Então, é quando ele pronunciou o réu recorreu, ele entendeu que ele estava errado, e aí ele modifica a sua sentença impronunciando. Então, essa impronúncia, depois de haver a pronúncia, é chamado de despronúncia. Ou ela pode acontecer no tribunal. Por quê? Recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia vai para o tribunal. Se o tribunal entender que não é caso de pronúncia e é caso de impronúncia, o tribunal vai impronunciar e essa decisão do tribunal é chamado de despronúncia.
Então, tá aqui. A intimação da decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia, vamos lembrar, é aquela decisão no final do processo da primeira fase que vai levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, né? E aí, o que a gente tem de interessante? Eu costumo falar isso nas nossas aulas. A gente tem duas palavras que mencionam o defensor. Defensor nomeado e defensor constituído. São pessoas diferentes. E por serem diferentes, tem tratamento diferente. E isso cai na prova toda hora. O que acontece? O defensor nomeado, eu boto aqui a brincadeira, desculpem aí os advogados que já foram defensores nomeados, é só uma brincadeira ou uma forma de facilitar a memorização do candidato, do estudante, tá certo? Então me perdoem os advogados, a minha ideia aqui não é denigrir a imagem de ninguém, tá? É para facilitar o nosso aprendizado e aí você vai entender por que ele é o bucha. Porque ele é obrigado a trabalhar de graça. Se ele se recusar, o juiz aplica a ele uma multa caríssima. Então ele não tem escolha, é aceitar ou aceitar. E aí ele trabalha de graça, porque vamos lá. Ah, mas hoje tem defensoria pública? Tem, na maioria dos lugares. Mas será que lá no interior do Amazonas, lá no meio quase que da floresta amazônica, tem defensor público? E se não tiver? Lá no fórum lá do interior, se não tiver defensor público, pelo menos naquele dia, ou naquele momento, só tem um defensor para todo mundo, defensor está de férias, defensor está doente, está com Covid, está afastado pelo Covid, quase todo mundo pegou Covid. Como é que faz? O juiz nomeia um advogado que é o defensor, chamado defensor nomeado, ou defensor dativo. Beleza. Como ele é nomeado, a intimação dele tem que ser pessoal. E aí vamos trazer aqui um conceito de direito administrativo que facilita melhor ainda para você entender. Considera agente público quem exerce cargo, emprego ou função, ainda que transitoriamente sem remuneração. O bucha não tem remuneração, mas ele é um defensor público. Ele não está fazendo o trabalho do defensor público? Ele não foi nomeado pelo juiz para fazer o trabalho do defensor? O defensor público é intimado pessoalmente. O defensor nomeado também. Então, eu tenho o nomeado por quem? Pelo juiz. E o constituído? Constituído é o contratado. Contratado por quem? Pelo réu. O defensor contratado está sendo pago. Ele tem mais é que ler a publicação. Né? Tá lá, ó. Órgão pela publicidade. Geralmente lá é o Diário Oficial. Então, o constituído está sendo pago, tem mais é que ler a publicação do Diário Oficial, intimando ele aos atos processuais. E o nomeado pelo juiz, que não está ganhando nada, ele é agente público, ele é defensor público, ainda que sem remuneração. Vai ter o tratamento do Ministério Público e do defensor público, a intimação pessoal. Beleza, galera? Chegamos ao final. Fique comigo, coste seu comentário, dê o seu like, acompanhe a gente aí nas redes sociais. Eu vou postar outros vídeos, vou postar a segunda fase do júri, vou postar material de administrativo, vou postar material de penal, vou postar material de constitucional, tudo temas relevantes que vocês precisam. Esse vídeo foi longo, porque o tema é muito longo, mas a minha proposta é vídeos pequenos, com temas curtos, de forma que não ocupe também muito o seu tempo. Valeu, galera? Fica com a gente, siga a gente aí na rede social. Eu tenho um Instagram, é prof.omena. Me acompanha lá. Um abraço, até a próxima, bons estudos e sucesso!